Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. Dessa vez é o Reflexões número 50. E para comemorar essa marca eu vou falar aqui sobre Rumi, que é um poeta sufi do misticismo islâmico do século XIII. E ele, até hoje ele é muito lido nos Estados Unidos principalmente, aqui no Brasil também é alguma coisa, né? Então eu acho que para quem não conhece vale muito a pena conhecer. Eu já selecionei alguns poemas dele que eu gostei mais e traduzi e comentei publicando esse livro aqui que chama Rumi, A Dança da Alma. Tem na Amazon, tem no Clube de Autores, tem e-book também na Amazon, tá? Também recomendo muito essa outro livro aqui com poemas dele que chama Poemas Místicos, da Atari Editorial. Inclusive muito do que eu vou falar aqui nesse vídeo está descrito aqui nesse livro, na introdução dele, que é sobre o encontro entre Rumi e Shams, vou explicar melhor depois. E para quem quiser ler em inglês diretamente, entender como é o best-seller realmente, eu recomendo muito a tradução de Coleman Barks, que na verdade esse cara que é o grande responsável por tornar Rumi um best-seller nos Estados Unidos, né? Então é claro que ele alterou um pouco assim da essência dos poemas de Rumi, né? Que eram mais histórias assim corridas, e ele tenta deixar as histórias mais curtinhas, mais em formato de poemas mesmo, um formato, digamos assim, mais ocidental, né? E eu também segui essa linha, aliás, aquele outro livro ele também segue essa linha, que é uma linha que casa mais com a forma ocidental de ler poesia. E é isso, para quem não conhece, tem esses livros aí para conhecer. Tem também no Facebook uma página chamada Rumi Brasil, que eu cuido dela com alguns amigos, tá? E na sequência aqui eu vou falar sobre o encontro de Rumi e Shams, tá? Que na verdade os poemas de Rumi não existiriam sem esse encontro. Eu não vou entrar muito em detalhes mais sobre a história do Rumi em si, porque tem um vídeo no canal Conhecimento da Humanidade, que são de amigos meus, que eu fiz o roteiro, tá? Então vou deixar aqui no card, quem que tiver interesse vai lá dar uma olhada nesse roteiro que eu fiz, eles lá gravaram maravilhosamente bem, editaram também muito bem, e aí quando voltarem para cá a gente vai falar sobre o encontro de Rumi e Shams, que não está tão bem descrito lá, vou te descrever melhor aqui, tá? Então fica aí que eu já volto. Bem, Rumi, na verdade, nasceu no sudoeste asiático, só que ele, o pai e a família inteira tiveram que fugir de lá por causa da invasão do Gengis Khan, né, dos mongóis, e eles eventualmente terminaram na cidade de Konya, que já se chamava Konya, eu acho, na época, só que o que hoje é a Turquia, mas na época seria o Sultanato de Rum, né? Então daí que vem também o termo Rumi, né? Que é o sujeito que vinha lá do Sultanato de Rum e era um grande poeta e um grande teólogo também, né? Então, inicialmente, não dá para dizer que Rumi era exatamente um místico, né? Apesar de que ele seguia uma tradição, né, do pai, que também era teólogo, e naquela época mesmo a teologia islâmica já era muito mais próxima do misticismo, talvez, do que seja hoje, né? Porque a gente, quando fala teólogo, a gente lembra mais de filosofia do que de religião, e naquela época, no século XIII, acho que você deveria lembrar mais de religião do que de filosofia, né? Mas de qualquer forma, essa religião era uma coisa muito ortodoxa, muito preso à eclésia, né? Aqueles intermediários entre o homem e Deus, ou entre o homem e Alá. E Rumi era um desses, né? Ele era, na verdade, um cara versado em filosofia, poesia clássica, teologia, jurisprudência, moral. E ele era muito mais um propagador de conhecimentos, sejam esses conhecimentos intelectuais ou espirituais, do que propriamente um místico. Mas isso muda no dia 28 de novembro de 1244, quando ele estava ensinando a uma dúzia ou duas dúzias de discípulos à beira de um lago, alguns dizem à beira de um tanque, tá? Tem muitas versões para essa história, estou dando aqui a minha versão do que eu li, mexi uma coisa em outra, porque na verdade fica meio claro que não necessariamente a história é verdadeira, mas ela passa uma mensagem, né? Aliás, os místicos eles estão muito mais preocupados na mensagem que uma história passa do que se ela é realmente verdadeira ou não. Então ele estava lá ensinando o pessoal e chega um andarilho, assim, à distância eles veem um andarilho vestido de preto, né, um sapato meio desgastado, ele parecia estar carregando com ele tudo que ele necessitava para sobreviver, né, parecia aquele cara que traz a mudança numa bolsa com ele, né, e ele vai se aproximando, chama a atenção, né, disse que esse cara já era o próprio Shams de Tabriz, né, eles não sabiam ainda,
mas disse que ele tinha um olhar carismático, magnético, inquisidor, assustador, ou seja, ele era cheio de alma, então ele chamava a atenção porque ele não tinha casulo para a alma dele, né? Ele era uma espécie de uma alma aberta para o mundo, então ele realmente causava um certo espanto nas pessoas. Isso é a minha interpretação, tá? Então ele chega lá, o pessoal para verificar quem aquele sujeito desconhecido está chegando, e ele faz uma pergunta para o Rumi, né? Ele identifica já o Rumi, que era o professor ali. Ele pergunta o que há nesses papéis, e ele aponta para uma pilha de livros que tinha ali do lado de Rumi. E Rumi responde assim: aqui há só palavras, em que elas podem lhe interessar? Então o andarilho, que ninguém sabia que era Chans ainda, ele vai diretamente ali para a pilha de livros, e aí no rompante de aparente insanidade ele pega aquilo tudo e joga no lago, ou joga no tanque, se fosse um tanque, mas eu prefiro pensar que era um lago, joga num laguinho que tinha ali do lado. E o Rumi levanta furioso e responde: você faz ideia do que fez? Alguns desses livros continham manuscritos importantes de meu pai, que não se encontram copiados em nenhum outro lugar. Ou seja, como eu já falei, o Rumi seguia a tradição do pai, que também era um grande teólogo, né? Então ele até ali ele estava só, de certa forma, repetindo o que o pai já tinha falado, repetindo as palavras do pai que tinham nesses livros, né? Aí então, para espanto dos presentes, que depois teoricamente testemunharam o fato, né? O andarilho vai até as margens do lago e começa a fazer uma espécie de cântico meditativo. Então a brisa estava correndo para um lado, os ventos correndo para um lado, começa a correr para outro, e aí a água que está indo numa direção faz voltar os livros na direção do andarilho, que era o Chams, e ele pega todos eles e devolve. Eles estavam perfeitamente secos, né? Isso que espantou, foi o caso do espanto geral. E aí o Rumi pergunta: qual o segredo envolvido nisso, né? E ele fala, o andarilho: aqui há somente êxtase espiritual, em que pode lhe interessar? Então ele devolve a pergunta e uma espécie de zombaria que o Rumi tinha feito. Quer dizer, o Rumi tinha pressuposto que um andarilho ali não ia ter conhecimento intelectual para tratar de livros e palavras, né? E aí o andarilho, que era um grande místico já a essa altura, ele responde, fala: então você que só entende palavras, o que você vai entender disso aqui que eu fiz aqui, né? E aí tem uma outra versão da história que adiciona uma outra parte que eu acho bem interessante também de colocar, essa é provavelmente mais inverossímil ainda, mas se diz que quando o Rumi abre os livros do pai, né, as páginas estão em branco, tudo que o pai tinha escrito, ou que tinha copiado do que o pai havia escrito, tinha sumido. E ele fala: ué, o que você fez, seu feiticeiro? Faça com que elas retornem, as palavras do meu pai sumiram. E ele fala o nome de Rumi, né, que na verdade é Jalaluddin. Então ele fala: Jalaluddin, deixa para trás as palavras de seu pai, elas já tiveram a sua utilidade, agora é hora de escrever as suas próprias palavras. E aí o Rumi pergunta como é que ele sabia o nome dele, Jalaluddin, e aí o Chams se apresenta e fala que ele tinha um mestre em Tabriz que informou ele que em Konya, na cidade onde eles estavam agora, havia um grande conhecedor da religião islâmica e que já havia cruzado seu caminho. Isso é verdade, né? Diz que Rumi, quando criança, ainda tinha cruzado o caminho com Fariduddin Attar, que era um grande pensador do islamismo, e também com Ibn Arabi, que também era outro grande pensador do islamismo, isso um pouco mais tarde. Só que o mestre falou que ele vivia enjaulado numa gaiola de palavras, ou seja, Rumi vivia enjaulado numa gaiola de palavras, que eram as palavras ali da ortodoxia islâmica que ele estava ouvindo, as palavras do pai, que estava repetindo, ele não conseguia ser original, né? Ele estava só repetindo o que o pai já havia feito, e essa que é a repreensão que o Chams faz. E aí o Chams fala: eu também, que sou conhecido como Parinda, ou seja, o pássaro ou o voador, resolvi vir até aqui para libertar outro pássaro da sua gaiola. Então o Chams era uma espécie de andarilho místico que já tinha se libertado da sua gaiola e entendeu que ali tinha um outro sujeito que tinha potencial para ser alguém como ele, né? Não exatamente um mestre. E aí que está a grande questão, porque isso na tradição sufi se fala que esse encontro é o encontro de dois oceanos, porque eles eram muito grandes, eles tinham uma profundidade espiritual muito grande, né? Só que um estava ainda engaiolado nas palavras, o outro já tinha se liberto e um veio ajudar o outro. Só que nenhum deles era mestre do outro, ou discípulo, né? Até Rumi, de certa forma, se coloca como discípulo, ou pelo menos chama Chams de mestre, mas fica evidente que ele não era exatamente. Inclusive o próprio Chams fala que não poderia ser mestre de um ser humano da estatura espiritual de Rumi.
Então nenhum dos dois era discípulo, nenhum dos dois eram mestres, eles eram só amigos numa união mística e espiritual que entrou para a história aí do islamismo, do sufismo, e é que hoje a gente conhece através do que Rumi escreveu sobre esse encontro e sobre o tempo que ele passou com Shams, tá? Antes de continuar, vale a pena explicar o que quer dizer Jalaluddin, né? Porque ele fala, sabia o nome dele, né? Eu já falei que Rumi é porque era o sujeito que vinha ali do sultanato de Irum, então era como se fosse o local de onde ele veio, de onde ele foi conhecido, como Leonardo da Vinci. Então o da Vinci, na verdade, é porque ele era da cidade de Vinci, né? Então o nome dele era Leonardo. E o nome de Rumi era, na verdade, Jalaluddin, que significa o revelador da religião. E é interessante que Shams de Tabriz, ou seja, aí é o cara que veio de Tabriz, e o nome dele é Shams. Shams era sol, né? A tradução é sol. Então, o Shams era a fonte da luminosidade espiritual, né, originária ali, porque ele era um pouco mais velho, disse que era 10 a 15 anos mais velho do que Rumi, que ele foi atrás de Rumi para libertar Rumi da sua gaiola de palavras, e ele era a luz. E Rumi era o que refletia essa luz, então ele era o revelador dessa religião, que seria no sentido de religação com Deus ou com Allah. Então Shams já estava ali num caminho místico de grande conexão com Allah, e Rumi veio revelar isso, então ele revela essa conexão. Tanto é que muitas vezes depois Rumi vai assinar os próprios poemas dele como Shams e não como Rumi, né? Tal a conexão que ele tinha com ele. A gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Bem, para explicar o que aconteceu com Shams, vale a pena a gente fazer uma reflexão aqui, que os místicos de cada religião, eles têm muito mais a ver com os místicos das outras religiões do que propriamente com os eclesiásticos, ou os teólogos, ou os padres, os eclesiásticos da sua própria religião, né? Então, de certa forma, Shams, ele tinha mais a ver, por exemplo, com Francisco de Assis, do que com qualquer sheik, qualquer imã, qualquer grande teólogo, qualquer grande eclesiástico do Islã, mesmo naquele tempo. Inclusive se diz que Francisco de Assis se tornou Francisco de Assis quando encontrou com uma ordem sufi, né? Mas isso é uma outra história. Mas para quem não conhece muito, né, do sufismo e tal, você pode considerar que Shams era uma espécie de Francisco de Assis naquela época. Então você imagina um Francisco de Assis que chega ali numa cidade onde tem um grande teólogo que ensina diversas pessoas, né? E que elas passavam o tempo todo aprendendo com ele, e ele era muito famoso na região. E a partir do momento que esses dois se encontram, né, Rumi e Shams, eles não fazem mais nada na vida além de ficar conversando com o outro, né? E olha que Rumi era casado, tinha filhos e tudo mais, então ele cuidava ali da casa dele. Disse que eles fizeram um jejum de cerca de 40 dias, onde eles só conversavam, e depois Shams foi morar na casa dele, né, mesmo ele casado. Isso não tem nada de sexual, tá? A relação deles era uma relação puramente espiritual. E eles conversavam sobre o amor, sobre Allah, sobre a existência, sabe? Não dá para dizer exatamente o que eles conversavam, para falar a verdade, né? Talvez estivesse além das palavras, talvez tivessem só uma conexão mística ali, que ficavam um olhando para o outro e estavam em êxtase, não sei. Mas isso causou uma comoção ali, causou um grande problema ali naquela comunidade, porque as pessoas simplesmente não aceitavam que Rumi parasse de dar suas aulas. Todo mundo queria ter aulas com ele. E também as pessoas não entendiam o que eles estavam fazendo exatamente. De certa forma, parecia que o Shams tinha enfeitiçado Rumi, né? Que tinha feito alguma espécie de magia ali que deixou o Rumi enfeitiçado por ele, seduzido por ele, apesar de, novamente, dizer que não tem nada de sexual na relação dele, mas enfim. Mas o que aconteceu? A comunidade dos discípulos de Rumi ali, e também dos ortodoxos em geral, começou a criar problemas ali para a estadia ali de Shams, né? Até o ponto em que Shams achou melhor evadir do local, né? Sair da surdina, e ele foi morar um tempo em Damasco, que era consideravelmente distante de Cônia. E Rumi, por alguma razão, não saía de Cônia de jeito nenhum também. Ele mandava emissários para tentar convencer Shams a voltar e mandava cartas para ele, né? E foi nessas cartas que começou a escrever a poesia mística dele. Então, até então ele era só um teólogo mesmo, bem ortodoxo, grande conhecedor, grande filósofo, mas ele não entrava na poesia mística. Ele começou ali, aí nesse momento ele mesmo escrevia, né? E mandava para o Shams. Até o ponto que ele conseguiu convencer Shams de voltar. Aí, diante da insistência de Shams voltar, os discípulos resolveram matá-lo, assassiná-lo. Tem teorias que falam que ele exatamente não morreu, ele sumiu no ar, ascendeu ao céu, sei lá.
mas é muito provável que ele tenha sido assassinado mesmo pelos próprios discípulos de Rumi. Foi enterrado num poço ali da região. E aí Rumi parece que entendeu que realmente ele tinha sumido. Ninguém contou, tá, que matou o Shams, mas Rumi de certa forma intuiu que ele não voltaria mais. Sabe-se lá onde ele estivesse, ele não sabia que ele tinha sido assassinado, mas ele intuiu que ele não voltaria mais. E aí que ele começa a entrar numa certa loucura, digamos assim, entre aspas, né? Porque ele começa a recitar mais do que o normal, as coisas da religião dele, né? Ficava mais em estado contemplativo, meditativo, recitando orações e tal. E ele disse que ele recitava girando em volta de uma pilastra, né? de uma mesquita lá, e com a mão esquerda ele girava na pilastra e recitando, entrava em transe, né? Isso ele também relembrando os momentos que ele teve com o Shams, que eles conversaram, os êxtases que eles tiveram juntos, o contato que ele teve com Allah junto com o Shams, que eu imagino, né? O misticismo, né? Que não dá para muito explicar com palavras, para falar a verdade. Ele ficou girando e tem um momento que ele soltou essa mão esquerda, ele começou a girar, e girando ele continuou recitando os poemas. E tudo que se tem, assim, tudo não, porque no início aquelas cartas e a parte de prosa não foi assim, mas assim, digamos que 90% da obra poética do Rumi, na verdade, ele recitou em transe, girando, né, que depois ficou conhecido como Sama, que é aquela dança dos dervishes rodopiantes, e os próprios discípulos dele iam anotando essas coisas, e aí que criou esses livros. E quiçá os discípulos dele também foram os próprios sujeitos que assassinaram o Shams, estavam aí escrevendo que ele estava recitando, porque ele era muito respeitado, mas ficou de início, o pessoal achou super estranho, mas ele continuou assim o resto da vida. Então, durante muitos anos ainda ele recitou poemas, então tem uma obra vasta, muito maior do que a do próprio Shams. Shams parece que restou só um livro, ele também não dava muito valor para a parte escrita, né? De certa forma também dá para comparar Shams com Sócrates e Rumi com Platão, se vocês quiserem, mas isso teria muito mais a ver com o encontro místico mesmo, né? Dizem que o encontro entre São João da Cruz e Teresa d'Ávila teria a ver. Tem também o Michel de Montaigne e o Etienne de La Boétie, que é uns filósofos franceses que também tiveram uma espécie de encontro místico de almas, assim, que lembrava. Mas assim, não dá para comparar diretamente. Mas foi isso. E também vale a pena aqui relembrar também que Sufi e Dervish é a mesma coisa, né? Os dois se referem à mesma coisa. Dervish é do persa, né? Ele se refere diretamente ao que era o próprio Shams, que era um andarilho místico, a seta, né? Que é mais ou menos o que seria o Francisco de Assis, só que na versão islâmica, quiçá a versão originária, né? Quiçá Francisco de Assis tenha copiado isso e trazido para o cristianismo, mas isso é outra história. E Sufi vem mais do árabe, mas se refere à mesma coisa, que dizem que tem a ver com a lã, né? E a lã, a vestimenta de lã branca e tal, é uma coisa que antecede o próprio islamismo, que tinha a ver com pureza, né? Inclusive se diz que o sufismo em si, em geral, ele antecede o próprio islamismo, que o islamismo foi só uma reestruturação de um misticismo que já havia em épocas pré-islâmicas. Inclusive é por isso que também muitos islâmicos radicais têm ojeriza, odeiam os sufis, né? Principalmente o Estado anti-islâmico, né? Eles odeiam os sufis talvez mais do que os próprios cristãos, tá? Então foi isso, o encontro deles se deu dessa maneira, e quando eu voltar eu vou trazer aqui um poema, um desses poemas que Rumi escreveu para Shams, foram vários, mas esse aqui é especial, eu vou trazer no finalzinho aqui do vídeo. Já volto. O amor não é condescendência, nem livros ou qualquer marca em papel, nem o que uma pessoa diz para outra. O amor é uma árvore, com seus galhos se elevando ao alto e suas raízes se aprofundando na eternidade. E nenhum tronco. Você ouviu? A mente é cega para ele. Seu desejo é incapaz de observá-lo. A saudade que sente desse amor vem do seu interior. Quando se torna o amigo, sua saudade será como um náufrago no oceano, agarrado a um pedaço de madeira. Eventualmente, madeira, homem e oceano se tornam um ser ondulante. Shams de Tabriz, o segredo de Allah.
Um beijo e até a próxima!